hein? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Fala, Guti. Guti. Falei, Guti. Tudo bom, pessoal? Isso aí. Estamos aqui ao vivo e a cores. Podcast do meio-dia, né? Podcast do meio-dia. Né? Estamos aqui começando mais esse... Meio-dia não, né? Da 1h30. Colocamos ali podcast das 13h30. Ou glória. 13 horas. Deus é bom. Olha aí, ó. Pega esse link aí, compartilha aí com 300 pessoas agora. Porque... Eu vou pegar também e compartilhar. Vamos compartilhar aqui, ó. Vamos ver quem compartilha primeiro, hein? Nós aqui ou vocês aí? Quem compartilha agora vai estar concorrendo a uma oportunidade no culto de quarta-feira. Opa! O culto de quarta-feira vai ser bênção também. Eclésia. Agora Estamos ao vivo. Senhor. Compartilhe este vídeo, ou glória. Rosivaldo. Sou eu. Evangelista Rosivaldo. E evangelista de fato mesmo, hein? Opa! Não é só no nome não, né? Não é só na função não, de fato e de direito. Conta para nós aí como foi, né, essa missão que você foi fazer, foi realizar. Conta um pouco para nós aí. Na verdade é uma base missionária, né, lá em Pernambuco, bem na divisa de Pernambuco com Piauí. O nome é Missões Além das Possibilidades. Então eu sempre tive o desejo e orava a Deus que um dia eu queria conhecer, né, o pastor de lá e a base missionária. Aí deu certo o ano passado, dele estar aqui em São Paulo, ele me ligou e falou assim: olha, eu estou indo para lá, se você quiser ir comigo eu te levo agora. Aí eu falei: opa, vai ser benção, hein? Só que foi justamente no dia da jubilação do pastor Manente, lá no Monte, né? Aí eu falei: perdão, eu vou ficar aqui na jubilação, uma próxima oportunidade. Ele falou: só que agora eu não sei quando eu venho para São Paulo, né? Eu falei: mas entre ficar aqui e ir, eu prefiro ficar aqui. Aí ficamos aqui. Passou o tempo, aí quando foi agora em março, mais uma vez ele fez o mesmo convite. Eu falei: opa, agora vai dar para ir conhecer essa missão linda lá no sertão de Pernambuco. Conta para nós aí. Qual a experiência? A experiência foi... É o que eu acabei de falar com o irmão que eu estava conversando ali. Eu falei: é uma mistura de alegria com uma certa tristeza, né? Uma alegria porque eu estava lá conhecendo a terra dos meus pais, que era um sonho. A alegria de estar conhecendo o pastor lá e a base missionária. E, por outro lado, veio aquele choque de realidade, né? Pelo sofrimento do pessoal lá, o estilo de vida do pessoal, a necessidade, a carência que eles têm lá. E o abandono que eles têm. Então é esse mix de alegria com uma certa tristeza, né? Não sei bem dizer o sentimento, mas eu pude ver a obra lá, uma obra que o pastor realiza lá, é uma coisa linda. O foco dele é as crianças, porque como ele falou, pastor, algo que ele entendeu ali naquele lugar é que as pessoas mais velhas não têm interesse em mudança. Eles cresceram naquele estilo de vida e para eles está bom, viver aquele momento lá. Então, por mais que ele queira melhorar, né, dar uma melhora para aquelas pessoas, é como se elas não tivessem interesse nessa melhora. Aí ele falou: então vamos investir nas crianças, né? Tanto que o trabalho mais forte dele lá é o Domingo Sem Fome. É onde ele chega para as crianças e pergunta: né, qual é o sonho de vocês? O que vocês desejam comer de diferente? Aí elas falam: para a gente, o que a gente comer vai ser diferente. Mas um dia ele faz pizza, outro dia faz churrasco, outro dia faz hambúrguer, então sempre tem algo diferente, e é onde ele reúne aquelas 300, 400 crianças lá e faz uma grande festa. Tem um culto de manhã, evangeliza, e depois eles, no café, vão todo mundo tomar um banho, que por sinal é o único banho que eles tomam lá, nesse dia, no domingo, né? Porque o resto da semana eles passam um dia, é a vida deles normal, decorrer do dia. Então nesse dia é o único dia que eles tomam banho, que se reúnem lá. E agora também tem uma piscina, né, que o pastor construiu uma piscina grandona lá.
Aí eu estava vendo a alegria daquelas crianças e ao mesmo tempo eu fiquei pensando, né? Se não fosse esse momento de alegria aqui, onde todas essas crianças aqui estariam agora? Aí, mais para frente eu vou te dizer onde é que eles estariam, o que eles estariam passando. E me diz uma coisa, a gente tem uma certa ideia, né, olhando de longe, olhando pela televisão, olhando pela rede social, né, como é a realidade vivida lá dentro. Você fala do pessoal que mora lá, dos habitantes ou da base? Na realidade, das pessoas que convivem lá, né? Não só da base, mas como entorno, porque se percebe que é uma região de muita carência, né? Então, o que você conseguiu? Quantos dias você ficou lá? Fiquei 2 semanas. 2 semanas. 15 dias. Nessas 2 semanas, nesses 15 dias, né? Olhando a nossa realidade aqui em São Paulo, né? Nosso dia a dia, o que você enxergou de diferente, de dificuldades, de meios que as pessoas, né, conseguem para se manter, né? Qual que é o ponto ali chave? Então, é complicado, é meio complexo lá, porque, por exemplo, as pessoas que estão lá, como eu falei antes, elas cresceram naquele estilo de vida. E qual é esse estilo de vida? Por exemplo, a questão de dormir, né? Aqui nós vamos escolher se vai dormir no sofá, se vai dormir na cama, e lá não, lá eles não têm que escolher, eles vão dormir no chão. Aí tem aquela questão, tem casa lá que eu vi, que eles ganharam cama, mas preferem dormir no chão, né? Principalmente os mais velhos lá. E outra questão, fogão. Eles ganharam fogão, mas preferem continuar no mesmo estilo, cozinhando na lenha, pegando lenha, aquele fogãozinho simples. Então o estilo de vida deles lá basicamente é esse. Eles acordam de manhã, tem a fogueirinha que eles fazem lá, e na panela geralmente tem um pouco de feijão, e eles misturam lá com alguma erva lá, um mato lá, coentro, pouquinha coisa que tiver, e é o que tiver que eles vão comer. Se tiver, quando tem, né? Porque dificilmente tem. O arroz é raridade lá, e aquela refeição que eles fizerem de manhã será basicamente a única refeição deles, né? E quando tem alguma coisinha diferente é porque a criança, né, o mais adolescente, foi lá e caçando lá, matou um passarinho, ou achou uma galinha, matou uma galinha, ou um preazinho, alguma coisa que eles acharam lá, mas geralmente o básico mesmo lá é isso, é o que tiver, geralmente é um feijão cozinhando e o cuscuz, aqui não pode faltar. Esse é o alimento deles. E passa o resto do dia sem comer. Então, no domingo, que essa base aí oferece lá, o domingo sem fome, é justamente esse é o nome, domingo sem fome, porque é o único dia que eles comem mesmo uma refeição digna, né, onde é preparado lá um banquete com frutas, né, a comida que a gente chama aqui de comida normal. Então, para eles, aquele dia ali é especial e é o domingo. Né? Então, e além de se alimentar bem, o único dia de se alimentar bem, é o único dia que eles tomam banho. Tá? Então, o principal trabalho dessa base é esse domingo, onde as crianças se alimentam bem e se divertem, né? Brincam e tomam o seu banho. Interessante que você falando domingo sem fome, né? Olha só a realidade. Imagina só se como os governantes, né, pudesse entender esse projeto, né, e causasse ali o impacto, né, de que fosse todos os dias sem fome. Eu falo dos governantes, mas também a igreja local, a igreja distante, a mais perto, né, abraçar uma causa dessa em prol de uma comunidade. Qual que é o nome da cidade lá? A cidade lá é Serra do Inácio. Lá que é vários povoados, né? Então esse é na Serra do Inácio, ligado a Ouricuri. Fica em Pernambuco? Isso, em Pernambuco, divisa com o Piauí. Você já tinha ido a Pernambuco? Não, era o meu sonho conhecer a terra dos meus pais, né, Pernambuco. Tanto que eu trouxe até um pouco de terra lá. Sério? Se eu trouxe de Israel, também vou trazer de Pernambuco, né? Estou lá em casa agora, tem um monte de terra. Terra importada, contrabando. O duro que se a vigilância sanitária pega, né? A Anvisa pega isso não, aqui dentro ainda vai que você está movimentando dentro do Brasil, né? Você pega algo internacional, até você explicar que focinho de porco na tomada, né? Já tomou um monte de glória a Deus no ouvido, né? Foi igual, eu trouxe 2 romanas de Israel e o pessoal perguntou, mas como você passou? Porque eles não deixam mesmo, né? A vigilância sanitária. Né?
Agora eu não sei qual é o caso. O pastor falou uma coisa que e é algo que me chamou a atenção, pastor, é a questão da movimentação da igreja local. Porque lá tem as cidades próximas, e por incrível que pareça, ainda que seja a cidade simples, o povo mais simples, mas eles têm condição de ajudar esse povoado, né? Principalmente as igrejas lá, mas parece que não, eles não têm esse despertamento, e isso foi uma coisa que eu não entendi. Eu falei, pera, se tem igreja aqui bem desenvolvida, tudo, o pessoal com condição de ajudar, por que eles não ajudam? Né? Isso chama a atenção nossa que estamos distante, mas por que não chama a atenção deles que estão próximos lá? Talvez aí a resposta seja aquilo que eu falei, né? Que aquelas pessoas que vivem esse estilo de vida, eles não querem uma mudança. Então essas igrejas próximas lá, talvez já conscientes disso, como eles são de lá, eles também falam, igreja que vocês não querem mudar, então a gente não vai ajudar vocês a mudarem. Né? Mas o foco, pastor, de uma revelação, uma visão que Deus colocou no coração desse missionário lá, desse pastor que assume lá, foi, a base é a seguinte, para mudar a cultura de um povo, alguém tem que se doar por ele, né? Porque justamente foi a pergunta que ele fez, como que eu faço para mudar a cultura desse povo? Porque eles querem viver essa vida, esse tipo de vida que eles têm, mas eles poderiam mudar essa cultura. Aí a base lá foi quando ele teve essa revelação. Para alguém mudar a cultura de um povo, alguém tem que se doar por ele. E foi exatamente isso que impulsionou ele a visionar aquelas crianças. Né? Já que os pais não querem, então ele vai influenciar as crianças, trazendo uma nova esperança para aquelas crianças. Tanto que uma coisa que ele fala lá é que ele sempre pergunta para as crianças, né? Qual é o seu sonho? Né? Se você quer ter um instrumento musical, se você quer isso ou quer aquilo, o que você quer ser. Ele falou que a maioria das crianças lá não tem, simplesmente não tem sonho. Né? Por quê? O mundo que eles vivem é aquele e é o que eles conhecem, é aquilo. Então eles não têm uma informação externa talvez para influenciar. Aí a visão dele seria tentar influenciar essas crianças e formar uma nova cultura, né, com essas crianças. Por isso o trabalho dele é direcionado mais para as crianças. Apesar de abranger as famílias lá, sempre tem eventos lá que leva médicos, cabeleireiros, pessoal para cuidar do pessoal, mas o foco principal é as crianças. E tem a questão recente que ele abriu lá, que foi a escola Mais Educação para o Sertão, que funciona assim, as crianças que estudam de manhã na escola normal, né, que é aquela escola que a gente já conhece, escola pública, né? Se aqui é ruim, imagina lá, né? Aquelas crianças saem da escola, vão para suas casas, então a base ela manda um caminhão ir lá recolher essas crianças e traz para a base, dá um almoço para eles, e almoço e aula de reforço, e a visão dele o reforço vai ser ensinar eles a lerem a Bíblia, ou seja, eles estão aprendendo a ler no período de alfabetização, até mesmo os que já leem, a se envolver com a Bíblia. Então a visão que ele tem é que a própria palavra de Deus vai causar essa transformação, né? Isso as crianças que estudam a parte da manhã vêm à tarde para a base. E as crianças que estudam à tarde na escola normal, eles vêm na parte da manhã para a base, tomam café e estudam, almoçam e depois ele leva para casa de volta. Esse é um trabalho que mais me chamou a atenção lá, foi o Sertão esqueci. Sertão com mais educação. Olha aí, falando agora, de manhã hoje eu vi uma reportagem falando sobre a cidade de Sorocaba, né? Que está tendo um debate, porque a prefeitura, o prefeito, talvez, ele colocou, né, que nas bibliotecas da cidade, né, é obrigado todas elas ter um exemplar da Bíblia. E aí o pessoal está criticando ele, porque, né, o Estado é laico e tal, entende? Mas se fosse qualquer outro livro, certeza que eles não estariam, né, com essa atitude. E o interessante é que, uma vez, agora, um tempo atrás, eu passei por Sorocaba, e a frase, quando você entra na cidade, você faz o retorno ali da estrada e entra para Sorocaba, tem uma placa bem assim, Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo. Então, olha o poder que tem uma frase como essa. Por que um poder? Porque todo mundo que passa ali, que vê aquela placa, diretamente ou indiretamente, ela está declarando que Sorocaba é do Senhor Jesus. Né? Ela passou, leu, ela passou, pensou, ela passou, visualizou, ela está declarando. Né? E aí o que acontece? A cidade prospera, a cidade cresce, né? Se desenvolve. Né? Por quê? Porque cada um está declarando isso. Poder da palavra.
Então, quando eu vejo isso, né, essa questão da leitura, da palavra, e vejo atitudes como essa do governo de uma cidade, né, você entende, né, que ela tem um futuro, né, muito promissor pela frente. Ao contrário, né, daquela turma que, né, hoje, diferentemente do normal, prega-se ao contrário. Então, quando você olha uma situação como essa, de sertão, de dificuldade, né, das pessoas que estão ali precisando. Eu lembro que em 2019 nós fizemos uma ação em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. É Minas, né? Minas. E nós mandamos ali uma equipe, né, de uma empresa, a qual fazemos parte, levar alimentos, né? E pensa também num povo sofrido. Só que, em alguns casos, né, naquela época, nós percebíamos que nós ali como empresa, nós como provedor ali daquela situação, isso acabava conflitando com os governantes daquela região. Dava a entender que eles não queriam aquela ação ali. Não queria ajudar as pessoas. Por quê? Quanto mais carente, quanto mais dificuldade, mais se torna-se refém de uma situação. Infelizmente, a gente vê muitas cidades, né, ribeiras, muitas cidades de interior, de sertão, que vivem essa realidade. Né? Eles são, o povo ele é aprisionado, né, dependente de uma ajuda. Por exemplo, né, chegou água lá através do Rio São Francisco, lá, né, no projeto que tinha começado lá atrás e que em 2020 ou 2022, né, chegou até o seu destino. Há relatos agora que esse projeto ele já está parado de novo. Por quê? Para poder fazer o povo continuar na dependência, né, de uma ajuda, de um caminhão-pipa, de o governo aí ali, em troca de quê? Né, de um voto, em troca de, né, posição. Então, Deus, ele é misericordioso demais com o seu povo, né? Eu tenho certeza que é um povo que tem sofrido muito. E quando eu vi lá o evangelista Rosivaldo, né, lá em missão, e foi sem falar nada, né? Quando descobri, já estava lá. Já estava lá. Aí eu falei assim para a esposa do Rosivaldo, falei assim, Rita, cadê o Gotti? Mas eu já tinha visto, né? Eu falei, pastor, você não está sabendo que ele está numa missão? Eu falei, não, ele não falou nada comigo. Missão secreta. Vou pegar no pé dele, entendeu? Mas sabe que você se alegra quando vê pessoas, né, se dedicando o seu tempo em fazer o bem. Aí eu te pergunto, quanto você recebeu para fazer isso? Nada. Alguém pagou a sua passagem para você estar lá? Não. Você fez de quê? Livre, espontânea vontade? Espontânea vontade. Então... De carona com o pastor, ele falou, quer ir? Eu falei, se você me levar na mala, eu vou. Ele me levou na mala. Então, quando você vê isso, né, pessoas se doando à obra do Senhor, seja ela qual for, seja ela aonde for, né, independentemente de placa, porque lá não tinha a placa da Menonita, ou tinha? Não. Talvez nem conhece a Menonita lá. Nem conhece a Menonita. Pois é, então, olha só, isso é reino, é fazer a obra. Entendeu? Isso é estar disposto a trabalhar em prol do reino. E hoje, nós vemos isso muito, muito longe, né? Muito distante. Infelizmente, né? Então, pastor, eu queria tocar nessa área que o pastor falou. Uma das dificuldades para essa mudança é exatamente isso que o pastor falou, a questão das autoridades, que até o benefício que você vai levar é como se fosse um importuno, uma ameaça para as autoridades aqui. Não fazem, e quando aparece alguém que faz, se torna incômodo. E a outra questão, que eu estava até conversando com o irmão ali, é que a situação deles leva eles para o alcoolismo. Então, a coisa mais comum lá é as casas, os adultos serem todos viciados, são alcoólatras mesmo, aquele de beber o dia inteiro, e nós sabemos que o álcool, depois do álcool vem a violência, né, vai gerando outros fatores, e quem acaba sendo incomodado também com esse trabalho é exatamente os donos dos bares ali perto, né, porque é o ganha-pão deles, ou seja, o ganha-pão deles é a desgraça
do outro lá. Então, Você tira o cliente do bar, né? imagina aquelas famílias se convertem e para de beber, quer dizer, o rapaz lá do bar vai deixar de vender. E, por outro lado, também as crianças, né? A, as crianças sendo alcançadas, ou seja, os pais também provavelmente serão alcançados e aquela bênção que vai entrar naquele lar vai acabar se tornando prejudicial para aquelas pessoas que dependem daquele comércio, porque, e por sinal, é o único comércio que tem lá são bares e boates e essas casas de bagunça, né? E, inclusive, tem uma criança lá que eu estava conversando com ela, ela me disse assim, a minha vontade era morar aqui na base. Eu falei, mas por que você não mora? Ela falou, porque meu pai não deixa. Aí eu falei, mas por que você quer sair da sua casa? Ele falou, porque meu pai passa o dia inteiro bebendo e briga com a mulher, então é algo muito comum lá por causa do alcoolismo, né? A violência doméstica, onde os maridos espancam as mulheres. E as crianças crescem vendo aquilo e provavelmente quando elas crescerem vai ser a continuidade daquilo. Então, tem como mudar essa cultura, né? Tem como interferir nessa cultura e causar uma mudança naquele local, né? Porque aí bate na visão que o pastor falou. Para mudar a cultura de um povo, alguém tem que se doar. E essa doação, eu falo essa doagem, e essa doação ela tem que ser muito sacrificante, é muito desgastante, porque você não espera nada em troca, pelo contrário, você vai receber de uma certa forma, a ingratidão, né? É como se o povo lá fosse ingrato. Mas não é que eles são ingratos, é porque você está dando algo para ele que ele, de uma certa forma, não interessa para eles. Eles não querem aquilo. Então, se você quer fazer, faça, não esperando nada mesmo, nem recompensa e muito menos gratidão. Faça com todo o amor que você tiver. E é exatamente isso que a gente viu naquele trabalho lá. Inclusive, ele construiu uma casinha lá no estilo das casas locais lá, né? Que é aquela casa de taipa, acho que é taipa, que é umas madeiras cruzadas e rebocada com barro. E ali ele fez um memorial. Então tem todas as fotos lá de quando ele chegou, quando começou a pregoar debaixo de uma árvore, as primeiras pessoas que aceitaram Jesus, as primeiras crianças que foram atendidas. E ele mostrava, tá vendo esse aqui? Ó, é aquele jovem que está ali trabalhando com os peixes ali. Esse aqui, ó, essa criancinha aqui, ó, que está pelada aqui, sem roupa, sem chinelo, é aquele ali que está cuidando da plantação de alface. Ou seja, ele conseguiu causar uma mudança. E para que isso acontecesse, ele teve que se doar, abrir mão do seu estilo de vida em prol daquelas crianças, né? E é possível, sim. Se a igreja tomar esse posicionamento, tem como influenciar, apesar de todos esses riscos e todas essas dificuldades, né? É uma história, né, muito grande, né? Muitos fatores interligados. E a igreja, ela precisa, né, de fato, se posicionar em relação a, não só a isso também, né, mas também a isso. Então, esse é o papel da igreja. Né? Esse é o papel da igreja. E, Gotti, me conta uma coisa. Foram quantos dias de viagem? Se foi de ônibus, foi de a pé, foi de camelo, entendeu? Conta a jornada até chegar lá. Então, no caso eu saí daqui no sábado, que eu fui para casa desse pastor, né, que ele chamou, então eu preciso de você aqui, ele mora aqui no interior de São Paulo, é a cidade de São Pedro, eu preciso porque eu recebi muita doação e eu preciso organizar essas doações, né, para colocar dentro do carro, né, para levar. Aí eu saí daqui no sábado, passei o sábado com ele lá, ajudando a carregar as coisas, tudo, dormimos no sábado, acordamos no domingo, foi no domingo de manhã, nós saímos domingo de manhã e chegamos lá na terça-feira, ou seja, 2 dias de viagem, né? Parece que nunca Mas de cheguei. carro? Quando eu fui com ele de carro. 2 dias da onde? Daqui de São Pedro, do interior de São Paulo aqui, tá. até chegar lá. Né? Teve que cruzar a Bahia inteira, cruzar Minas inteira, cruzar a Bahia inteira. De novo você passou por Minas? Minas, de novo. O mesmo trajeto. Inclusive, eu não ia falar não, mas o pastor, desculpa, mas nós passamos em Guanambi. O pastor falou, se passar por aqui, você passa por aqui, eu quero falar com vocês, quero conversar, você quer aqui, vocês podem ficar aqui, pousar. Só que o pastor que estava levando a gente, o pastor estava com um pouco de pressa, por isso que não deu para ficar em Guanambi. Mas nós passamos em Guanambi, passamos em Caetité, bem no centro de Caetité, e seguimos para Pernambuco. Olha aí, né? E é assim que Deus faz, né? É no de repente, né? Tenho certeza que talvez você tinha o desejo de estar indo, né?
mas talvez não tinha uma data programada. E quando apareceu a oportunidade, você estava pronto para ir, né? Eu entendo que muitas vezes a gente fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Mas ninguém quer, né, uma obra dessa, né? Quando fala, Senhor, eis-me aqui, a pessoa já pensa o quê? Europa, né? Pensa lá, América do Norte, pensa em outros países, mas Deus fala assim, tem missão na porta da sua casa, né? Na rua de trás da sua casa, no bairro, na cidade vizinha. A seara é grande, né? Ou então, em algum outro estado da sua própria nação, para que você possa ir. E aí eu penso que, né, mas eu tenho um sonho de ser missionário, né, de ir para as nações. Mas, amém, o irmão está se preparando? Não, estou preparando, estou lendo a palavra, estou estudando, amém. Mas e aí, você sabe falar a língua daquele país? Para a gente chegar lá querer fazer mágica, mímica, né? E aí, porque não é assim que funcionam as coisas, né? Mas vai ter alguém lá que vai traduzir. Não, irmão. Entendeu? Eu acredito que quando Deus envia, Ele já envia para o destino correto, entendeu? Sem ter que usar atalho nenhum para poder se comunicar também, entendeu? Lógico que para cada caso é um caso, né? Mas muitas vezes vem pessoas querendo fazer missão, né? Em outros lugares, mais por status, né? Para colocar lá no seu perfil, lá, olha, estou fazendo uma missionária aqui, eu estou aqui na Angola, né? Estou aqui na África, aí tira foto com as criancinhas lá e tal. Isso aí não é só isso, né? É viver na prática. Agora, no serviço braçal, conta o que você fez lá. Rapaz, eu praticamente reformei toda a parte elétrica lá da base, que era como eles foram fazendo aleatoriamente lá, então tinha muita coisa para se corrigir. Para quem não sabe, o Evangelho Rosivaldo, ele é tipo assim, né? Faz tudo, entendeu? Se tiver que fazer a alvenaria, tá ali. Carpintaria, tá ali. Se tiver que levantar ali um telhado, tá o homem lá. Pintura. Se tiver que passar ali um fio dentro dos conduítes, tá ali também. E se tiver que pintar, ele sabe, né? Vai começar uma missão amanhã de pintar aqui o templo aqui, que só Deus. Eu falei, Vada, volta para cá. Entendeu? Já fez a obra aí, agora vamos fazer a obra aqui. Então, uma pessoa multiuso. E se doou o seu tempo, né, em prol desta obra. E você, então, quer dizer que fez toda a parte elétrica. Isso, a parte elétrica, ainda ficou coisa para fazer lá, né? Por que parece que no dia que eu cheguei já deu problema nos motores lá que eles trabalham com aquela hidroponia, então depende muito de motor e bomba para puxar água, deu uns problemas. Aí eu fui cair na bobeira de falar que eu era eletricista. Aí quando ele falou, tem isso para fazer, tem isso aqui, aí quando eu fui ver tinha muita coisa, mas eu fiz com o maior prazer, né? O pessoal que veio trabalhando na igreja aqui sabe que quando eu faço essas coisas é com prazer. Inclusive a elétrica é algo que eu tinha cortado da minha vida, eu falei, isso aqui eu não, nem para ligar uma tomada eu quero ligar mais. E quando é relacionado à obra, eu tenho essa dificuldade de falar o não. E por incrível que pareça lá, foi o que eu mais fiz lá, foi a parte elétrica lá. Mas o meu desejo de ir é um dos pontos que eles trabalham lá também, pastor, é que lá tinha muitas dessas casas de pau a pique, né, que eles falam, essas de barro, e situação complicada mesmo, que quando chove, as telhas os galhos que cobrem as telhas lá, o vento leva tudo e infiltra e começa a cair parede e tudo. Então, uma das visões desse pastor lá, quando foi para lá, era construir casas de alvenaria para aquelas pessoas, né? Eu me recordo que, não sei se foi em 2018, no começo, quando eu comecei a ver o trabalho dele, ele falou assim, o meu desafio aqui é construir 12 casas, né? Onde tem essas casinhas aqui, eu vou construir 12 casas normal de alvenaria e coisa bonitinha. Aí eu falei, esse pastor é doido, 12 casas? Aí foi quando eu falei, então, vamos ver onde está a dificuldade dele e onde que eu posso ajudar também, mesmo que de longe, dar uma ajuda, né? Aí ele foi construindo, porque era a profissão dele, né, construtor, então ele tem essa habilidade. E começou, construía uma, e construía outra, e 9, 10, e 11, 12, e começou a passar o número de casa. Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, leve eu lá para pelo menos eu carregar areia para ir lá, carregar o carrinho de pedra, carregar massa, carregar o concreto. E esse era um desejo, uma oração que eu fazia mesmo, né? E infelizmente quando eu cheguei agora lá, eu já tinha construído um monte de casa, não tinha mais as casinhas para fazer. Aí apareceu uma, mas justamente quando estava para eu voltar, né? Então tem esse trabalho também de construção de casas. Aí, pastor, outra questão de casa, me chamou a atenção lá, uma senhora que tinha uma casinha pronta, que a base ela construiu, e eles moravam numa outra casa do lado. Eu falei, mas pastor, por que eles não mudam aqui? Ele falou, não, é porque eles preferem ficar na casa
que eles cresceram, que são simples daquele jeito lá, né? Então é complicado você mudar a cultura da pessoa, mudar a cabeça da pessoa, né? E tinha outra coisa que eu ia falar também. A questão da fé, do segmentos lá, que o pessoal é muito católico, né? Então tem essa também barreira, essa dificuldade, porque o pessoal é católico raiz, né? O pessoal do sertão lá são devotos mesmo dos santos, da igreja católica, né? Aí teve até uma questão lá, que uma cidade vizinha, já no Piauí, inclusive, dentro do Piauí, uma cidadezinha pequena, uma cidade não, que eles falam que é povoado, e são 4 ruas, só que é bem movimentado, aquele monte de casa, tudo, e eles vão lá fazer um evangelismo, né? Como tem o pessoal sentado na rua, então eles começam a conversar com um, com o outro, e daqui a pouco começa o evangelismo. Aí o irmão falou assim, chegou no meu ouvido, falou, irmão, traz uma palavra aí, mas cuidado, porque o pessoal aqui é bem católico, cuidado com o que você vai falar. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou falar aqui agora, hein? Aí eu falei assim, eu vou falar, já que eles são muito católicos, eu vou falar aqui da Virgem Maria. Aí eu comecei a falar de Maria, né? Aí eu percebi que isso chamou a atenção, ou seja, eu conseguia atrair a atenção deles, né? Falando de Maria, de quando o anjo apareceu para ela, salve a graciada, né? Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Usou palavras-chave, né? Já estava quase rezando a Ave Maria, só faltou eles. Queima. Aí o pessoal chamou a atenção mesmo, as senhoras lá, aqueles tiozinhos lá, olhando para mim assim, né? Aí eu falei, e Maria, quando ela disse, eis-me aqui, né? Eis aqui é serva do Senhor, cumpra-se minha tua vontade. Falei, e através dela veio Jesus, nasceu Jesus, que era o Salvador do mundo, né? O famoso filho do carpinteiro, né? E foi indo, eu vi que atraía a atenção do pessoal, ou seja, eles ouviram de bom grado a palavra, né? Sem afetar a fé deles, e o evangelho foi pregado, né? Então uma das barreiras lá com os mais velhos é justamente essa, que é a fé, né? O catolicismo deles é bem enraizado, né? Enraizado. Bom, qual mensagem que você deixa, né, para quem está nos assistindo hoje? Hoje foi uma live um pouquinho diferente, um pouco mais tarde. Pessoas que têm a chama, né, do evangelismo, a chama missionária. Porque hoje, infelizmente, nós vemos, né, muitas pessoas de títulos e não de ação. Né? Eu quero ter o status, mas não tenho extrato para mostrar, né, das obras que foram feitas ou atendidas através, né, de uma orientação de Deus. Então, qual é, na sua mente hoje, né, o contexto de que eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo, essa chama arde no meu peito. O que eu tenho que fazer? Né? Qual o primeiro passo? Porque muitas vezes eu tenho a vontade de fazer, mas não sei o que fazer. Não sei para onde ir, não tenho um contato, talvez não tenha essas pontes. Né? Então, como fazer isso? Como me dispor à obra? Lógico que se a gente for parar para pensar, a obra começa dentro de casa, começa na sua igreja, começa no seu departamento, começa na sua escola, começa na sua faculdade, no seu trabalho, óbvio. Mas tem pessoas que gostam de desafio um pouco maior, né? Poxa, eu queria tanto ir para uma missão dessa. Uma vez eu lembro que eu era adolescente e fomos para a Bahia. Eu não lembro o nome da cidade agora, mas rodamos 12 horas de barco para chegar no povoado, né, para um culto à noite. Acabou o culto, dormimos numa casa lá que arrumaram para nós, e no outro dia de manhã mais 12 horas para voltar até a cidade que nós estávamos. Então isso ficou marcado. Por quê? Porque muitas vezes é fácil, né, você falar assim, não, eu vou lá de carro, mas tem lugar que o carro não alcança, né, que aí é o meio de transporte que tem ali na região ali oferecido, né, as condições locais. Então, quando você vê pessoas que têm essa chama, mas sabe que tem uma dificuldade, não é simplesmente, eu vou lá e acabou, entende? Qual é, né, o primeiro passo para isso? Eu acredito que é ter bem certeza do que se é o desejo do seu coração ou se é o chamado, né? Porque muitas vezes, pastor, as pessoas, por ver alguém fazendo o tipo de obra assim, aquilo desperta uma emoção na pessoa e ela acha bonito aquilo, pai, ela acha que aquele é o chamado dela, mas de repente o chamado dela não é exatamente para ir para determinados lugares com dificuldades, porque quem vai tem que ir certo de uma coisa, vai ter dificuldades e muita dificuldade. E talvez o chamado de Deus para você não seja esse para enfrentar aquelas dificuldades, mas você consegue fazer próximo da sua casa, da sua localidade, que não deixa de ser o evangelismo local, né? Então, você que tem esse desejo de fazer algo para a obra do Senhor, você tem que ter uma clareza. A sua chamada, o seu desejo, ele é local
ou é mais distante se envolver com essas obras missionárias? Se for local, então comece a falar para Deus: Deus, agora eu quero que o Senhor me direcione como que eu vou fazer, porque tudo é o direcionamento dele, tá? Desde o chamado até a forma de fazer, até o seu próprio preparo. Deus vai ter que te preparar para aquela situação, né? Como o pastor falou aqui. Às vezes a pessoa, ela tem até um chamado, um desejo de ir para um outro país. Tá, mas você tem se preparado? Ela tem a certeza que tem, mas você tem se preparado? Ou seja, corrido atrás do idioma, saber como que é o idioma, conhecer a cultura daquele país, né? Ou no caso mais próximo nosso aqui do Nordeste, você tem que saber que ali também tem uma cultura, apesar de ser o mesmo país, a mesma língua, a mesma moeda, eles têm uma cultura ali totalmente diferente da nossa aqui. E você vai ter que confrontar a sua cultura, a sua formação com a deles. Né? E eles não vão querer mudar só porque você está lá, e você também não está lá para mudar a cultura deles, você está lá para semear, para pregar o Evangelho. Então, uma das coisas, pastor, é ter a certeza bem clara, a visão bem clara do seu chamado, o que é que você quer. Porque talvez, pastor, a pessoa não precisa nem ela ir, ela pode simplesmente orar, né? Porque é uma coisa que a gente aprende muito nesses cultos de missão, é que há 3 formas de fazer missão. Você pode ir, mas nem todo mundo vai. Mas você pode contribuir, né? E nem todos têm condição de contribuir de uma certa forma, mas você pode também orar. Então, de repente, você, nessa busca de clareza da visão, de repente o propósito que Deus tem para você é interceder. Ou seja, você pode ajudar, gerar recurso para aquelas que já estão envolvidas na obra, né? Por isso que muitas vezes pessoas vão e, vamos usar um termo, mete a cara lá, mas de repente não era a chamada dela lá. Ela se empolgou e foi e quebrou a cara. Foi Deus que abandonou ela? Não, foi porque ela pegou um direcionamento errado. Talvez o direcionamento dela seria ficar aqui. Você quer ganhar almas, quer fazer uma obra evangelística? Faça na sua área mesmo, e você pode orar por aqueles que se entregaram, estão mais longe, se dedicaram mais, uma forma diferente de entrega, e gerar recursos para contribuir para que aquelas pessoas tenham segurança naquilo que elas estão fazendo. Então, eu acredito que o principal é esse, pastor, é ter a visão bem clara, com a certeza de que Deus é Ele que chama, é Ele que te prepara para essa obra que Ele está te chamando, tá? E é Ele que prepara também o local que essa obra será feita, seja missão local, que é evangelismo, ou seja, intercessão, você vai orar pelas obras missionárias, pelas aquelas pessoas que se entregaram, ou até mesmo de ir, né? Para, nem que seja para conhecer, como foi o meu caso, para conhecer como que é a obra lá, e aquilo que eu via apenas pela internet, eu vi ali com os meus olhos, né? Eu tive essa oportunidade de ver, e agora, cabe a mim agora, do mesmo jeito que eu estou falando para vocês, para buscar essa clareza, eu preciso agora não me entregar à emoção e falar, não, lá é a terra dos meus pais, que eu tenho que ir para Pernambuco. Não, calma, vamos buscar a direção de Deus. Ou talvez Deus me levou apenas para ver aquela realidade e aqui gerar uma forma de abençoar aqueles que estão envolvidos diretamente com a missão. Então, ou seja para orar, seja para contribuir, ou para aí você ir, então que seja dentro da direção de Deus. E tem que ser uma visão bem clara, né? Ô, glória! Então, missão está no coração de Deus. E no seu? Essa é a pergunta. Pronto. Bom, Deus é muito bom. Então, vamos fazer missão? Amanhã, 19h30, nós teremos aqui na nossa igreja sede o culto nosso, né? E você é o nosso convidado a estar conosco, né? Você é o nosso convidado a estar conosco neste culto de domingo. E venha, né? Porque Deus tem uma palavra reservada no seu coração. Quarta? No domingo, amanhã é quarta, né? 19h30. E no domingo, às 18 horas, nós vamos ter um culto. E você que quer ouvir essa experiência mais de perto, Evangelista Rosivaldo vai estar ministrando no domingo, né? E vai estar contando, né, afinco ou a fundo, né, o que ele passou, o que ele viveu esses dias lá, né? Tudo baseado na palavra que Deus já colocou ou colocará no seu coração. Então, o convite está de pé na quarta-feira amanhã, 19h30, e domingo às 18 horas. Bom, quero mandar um abraço para a pastora Rose, lá da Praia Grande, da Igreja de São Vicente, que essa semana agora completa 3 anos de Ministério Menonita Renovada na Baixada Santista. E sábado estaremos indo para lá. Sábado estaremos num culto abençoado de aniversário. Você que queira ir, nós vamos ter ônibus aqui da igreja saindo no sábado, às 15h30. Então, venha para cá,
dê o seu nome aqui amanhã no culto à noite, e vamos estar junto lá no sábado, louvando a Deus, agradecendo a Ele por mais um ano. A igreja de São Vicente, Evangelista Rosivaldo, ela nasceu numa pandemia. Enquanto muitas igrejas estavam fechando, Deus foi lá e nos concedeu, né, que abríssemos esse trabalho lá. E Deus tem feito coisas grandiosas também naquele local. Então, sábado, às 15h30, você que almeja e deseja conhecer esse trabalho lá, ou deseja estar indo, né, conosco, 15h30 aqui na igreja, dê o seu nome para a secretária da igreja, poder colocar você na lista, e vamos estar indo para esse congresso de aniversário da nossa igreja lá. Então, dado o recado, essa é a nossa programação semanal, começando a partir de amanhã, o nosso culto às 19h30. Venha ser impactado pelo poder de Deus. Amém? Então, amém. Deus abençoe. Nosso irmão Rosivaldo vai estar fazendo uma oração e vamos estar finalizando essa live de hoje. Pai Santo, nesse momento, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha, Pai, trazer uma visão clara para esse irmão, essa irmã que ouviu, Pai, falar sobre missão, sobre evangelismo, e talvez ela tenha esse desejo no coração, mas não tenha a resposta clara. Eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito dê clareza para ela, Pai, porque se o coração dela já começou a arder, começou a queimar, ó Pai Santo, ó verdadeiro. Lembra quando Isaías falou, eis-me aqui, Pai? Talvez esse seja o eis-me aqui dessa pessoa, quando o Senhor perguntou, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Pai, em nome de Jesus, dá condição para essa pessoa a fazer o desejo do coração dela, Pai, que é algo para a Tua obra, seja em oração, intercedendo por aqueles que foram e estão fazendo a obra, ou seja, contribuindo, prospera ela, abre as portas, Pai, dê condição para que ela possa sentir esse prazer de contribuir, sem esperar nada em troca, contribuir simplesmente pelo prazer de estar fazendo algo para a obra do Senhor. E se for para ir também, Senhor, prepara os caminhos, prepara os meios, dá direção, Pai, dá livramento, dá inspiração, tudo aquilo que falta nela, trabalha, Senhor, mas que a Tua obra seja realizada, porque para o Senhor, porque do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor é feito todas as coisas, e para Ti é a glória eternamente. Amém.